Olá, pessoal, boa noite. Estamos mais em uma noite da nossa Semana de Emancipação Feminina. Bom, meu nome é Adriele Menezes, sou cofundadora e diretora operacional da Ecociclo. Fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou mulher preta, estou utilizando o cabelo em coque para cima, um brinco dourados redondos, um body listrado da cor preta e laranja, e atrás de mim tem um fundo branco. Bom, estamos aqui para falar hoje de um tema que pode gerar desconforto para muita gente, e é para isso mesmo que a gente está aqui, né? A gente está aqui para gerar desconforto, está aqui para levar informação, democratizar a informação também, que é uma das missões da Ecociclo. E se não gerar desconforto, e se não trouxer o debate para a mesa, né, a gente não gera mudança. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para que vocês saiam um pouco mais consciente, um pouco mais informado e construa esse movimento junto com a gente. E para fazer parte desse momento, né, temos convidados aqui muito especiais, pessoas que a gente tem um carinho enorme também. Eu vou abrir espaço para elas se apresentarem. Temos a Camila e a Tâmara. E, meninas, só reforçando, né, para fazer audiodescrição. Camila, vou pedir para você iniciar, porque eu estou vendo você aqui primeiro na tela, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, contar um pouco sobre você, quem você é, para gente. Olá, pessoas. Eu sou Camila Aragão, eu sou uma mulher negra não retinta, eu tô com cabelos soltos, bem grisalhos, eu tô com batom metálico, meio com terra, uma blusa amarela e no meu fundo é azul com uma porta branca no fundo. Eu sou mulher com deficiência, eu tenho baixa visão, faço parte do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Baixa Visão. Eu também faço parte de Fórum Baiano de Pessoas Cegas e Baixa Visão. Eu sou conselheira digital, agente de saúde há um tempo. Sou ativista climática, feminista, mãe de Kaique, filha de Dona Maria. E estou em muitas frentes de luta, faço parte da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, defensora dos direitos humanos. São muitas lutas. E é um prazer, obrigada pelo convite, estar aqui, né? Dividindo essa mesa com essas mulheres super potentes e maravilhosas, em que a gente faz essa troca afetiva, né? Esse abraço e esse aquilombamento de tanto aprendizado. E sou embaixadora da Ecociclo, a embaixadora da menstruação. Não posso esquecer de forma nenhuma essa nova experiência incrível que eu tenho, que eu passei, né? E que reverberou de uma forma super diferente, assim. Que foi isso, me aproximar do meu ser mulher, né? Do meu ser mulher com ciclo, do meu ser menstrual, do meu ser sangue. Foi, assim, incrível. Maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu sou a Tamara Braga, né? Eu sou CEO da Diversidade com C, porque estou tentando desenhar uma empresa onde a gente olhe para a diversidade para todos os recortes e, ao mesmo tempo, para todos os processos dentro das empresas, porque não dá para falar de diversidade sem falar sobre tudo, né? Porque se a gente não pensa em produto, não pensa em processo, não pensa nos serviços que as empresas estão prestando, para realmente olhar para todos os recortes, a gente não está sendo inclusivo de verdade. Então, comecei a criar minha empresa exatamente por esses dois panoramas e acredito que estou no caminho certo de fazer isso acontecer da melhor forma possível e abrir espaço para outras, né, chegarem aos mesmos espaços que eu consegui chegar. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo roxo nesse momento, cacheado até o ombro, mais ou menos. Eu troco de cor de cabelo quase toda semana, então às vezes eu esqueço. E aqui o meu teto é um teto bege, branco. Estou na casa da minha mãe, porque meu apartamento está em obra. Isso é um grande ganho para mim. Estou super feliz porque eu passei por muitas dificuldades na minha vida quando criança.
Eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então desde sempre a pauta racial estava muito presente na minha vida, sobre ter passabilidade, sobre não ter passabilidade, e tudo isso me fez querer estar em espaços para poder abrir portas para outras pessoas que precisam, né? Então, isso tudo foi muito motivado desde a minha infância pela minha mãe, que é uma mulher muito incrível. Minha mãe sempre me motivou sempre a ser quem eu sou, independente do que o mundo quer de mim. E isso me potencializou demais. E ela não pôde estudar, só estudou até a 5ª série. E ela abriu várias portas para mim. E isso fez com que eu conseguisse fazer o curso técnico em Química, fazer minha faculdade federal em Engenharia Química. E depois disso tudo, saí das exatas e ir para o ramo humano, porque eu percebi que precisavam de alguém como eu para poder perturbar a vida de todo mundo todos os dias, para fazer essas mudanças acontecerem. Estava contando aqui para a Camis no início, né, que eu já trabalhei com várias frentes de pessoas com deficiência, porque eu percebi que, embora eu não fizesse parte desse recorte, né, a partir do momento que eu passo a ter empatia e olhar para as outras pessoas, eu começo a perceber o quanto que o mundo é injusto e o quanto que a gente ainda precisa melhorar como pessoas e como empresas e como ambiente. Então, isso foi sempre uma motivação para mim. E durante a minha trajetória, eu trabalhei em grandes empresas, na Coca-Cola, na Ambev, na Brastemp, na GUP, que é a maior plataforma de recrutamento e seleção do Brasil hoje, né? E dentro dessas empresas eu tive a chance de trabalhar a diversidade e tentar trazer a realidade do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Principalmente pessoas que vivem vulnerabilidade social, e trazer essa sensação social para as pessoas que nunca tiveram nada é uma motivação diária também. Então, hoje eu sou pós-graduada em sustentabilidade, em liderança inclusiva, em acessibilidade digital, e estou fazendo uma pós em ESG e saúde mental, porque eu percebi que a gente, né, nós pessoas que somos parte de recortes de diversidade, somos pessoas que precisamos ainda mais, né, cuidar de nós, da nossa saúde mental, para que a gente consiga alçar nossos objetivos. Então, super me comprometi com essa causa também, e agora eu estou trazendo tudo isso para dentro da minha empresa, que tem todas as representatividades também. E uma coisa que muito me conectou com o Ecociclo foi ver toda essa representatividade nas meninas. Então, acho que isso é muito bonito de se ver e eu quero muito poder fomentar isso junto com vocês. E contem comigo. Acho que esse é o resumo de Tamara. Hoje eu estou morando aqui em Campinas, vim do Rio de Janeiro, e hoje eu consegui aposentar meus pais, cuido dos dois, e comprei um apartamentinho com R$100 de entrada lá atrás, e agora eu estou conseguindo mobiliar, colocar com a minha cara. Então, assim, não desistam dos seus sonhos. E acho que esse é um recado que eu queria deixar, porque hoje eu estou bem emotiva também. Então, acho que é importante a gente se gratificar por tudo que a gente já alcançou, né, Camis? Acho que isso faz com que a gente consiga continuar todos os dias, mesmo com os percalços do dia a dia. Olha, Tamara, as emoções para mim trazem força, viu? Então, estou achando que essa mesa aqui hoje vai ser potente. Já agradeço também para vocês, né, a disponibilidade. Trazer vocês aqui hoje é muito significativo para nós da Ecociclo também. E a gente falando aqui sobre diversidade, né, sobre esses espaços, eu queria trazer já para a mesa aqui e começarmos a discussão do porquê é importante utilizar o termo pessoas que misturam. Como eu trouxe um pouco no início, gera um pouco de desconforto essa discussão, né, mas como eu falei também, é para isso que a gente está aqui hoje. E aí eu queria entender, através da perspectiva de suas vivências, para vocês, né? Por que é importante utilizar o termo pessoas que menstruam? Eu posso começar, Tami, ou você? Posso? Pode começar, vamos fazer assim. Você começa e eu termino. Pode ser assim. Ah, beleza. Eu acho importante destacar que são pessoas que menstruam, porque quando a gente parte do princípio da diversidade, né? Somos diversas e diversos. Então, assim, os corpos, eles são individuais, né? E isso dá o direito ao indivíduo a poder ter acesso aos direitos, né? Na sua singularidade. Então, quando a gente usa o termo pessoas que menstruam, a gente respeita o individual, né? O ser singular, que é cada pessoa, e ainda respeita algo que é
digamos que coletivo, né? Que são o acesso ao direito, ou pelo menos deveria ser. Então, quando você fala pessoas que menstruam, você acessibilita o direito à informação, a todos os indivíduos, né? Que comungam daquela situação, que é o ato de menstruar, né? Então, é importante para a garantia individual e coletiva você usar o termo pessoas que menstruam. Por exemplo, eu que trabalho na saúde, né? Eu que trabalho na saúde, eu preciso usar o termo pessoas que menstruam, até para acessar essas pessoas, né? Porque, às vezes, na maioria das vezes, como existe uma sociedade discriminatória e, às vezes, um sistema que não tem equidade nem integralidade, então, quando você, começando pelo termo, quando você se refere às pessoas com respeito, você já tem acesso àquele indivíduo para poder facilitar ou levar o direito, garantir o direito daquela pessoa. Então, quando eu sempre tento usar os melhores termos, os termos mais gentis e de direito para as pessoas, porque dessa forma eu acesso essas pessoas e consigo garantir o direito delas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que é um direito, né? Pensa que é um favor ou que não tem aquele direito, então a gente consegue levar a informação, o direito, quando você trata as pessoas com respeito. E respeito começa pelos termos, né? Como se é chamado, como se é tratado, dessa forma, mais ou menos. Perfeito, Camis. E eu trago uma pauta super importante que está sendo super trazida agora, né, que a gente está entrando no mês de junho, as empresas começam a falar sobre pessoas LGBT, e eu quero trazer o espectro de pessoas trans, já que são as pessoas que mais sofrem dentro da bandeira LGBT, né? Então, quando a gente fala de pessoas trans, elas têm 35 anos de expectativa de vida, são pouquíssimas pessoas que conseguem entrar na faculdade e que conseguem se formar menor ainda. Então, como que a gente também começa a olhar para essas pessoas com mais cuidado? E quando a gente fala de pessoas que menstruam, a gente consegue englobar essas pessoas dentro desses termos. Então, eu tenho vários amigos trans, né, que trabalham com diversidade comigo, e é super importante perceber o quanto trazer esse termo faz com que a comunicação seja mais inclusiva, então eles se sintam mais pertencidos àquele ambiente, mas além disso, que eles também sejam tratados como pessoas que menstruam, porque eles precisam desses direitos que a Camis falou, né? Então, é super importante a gente colocar essa lupa da diversidade realmente no dia a dia, para que essas pessoas possam ser tratadas como pessoas, porque muitas das vezes elas ficam, né, aquém da sociedade, e isso faz com que elas não tenham acesso a direitos, a oportunidades. Então, inserir esse termo faz toda a diferença, e eu percebi isso no meu dia a dia, porque já ocorreram várias discussões sobre isso, inclusive de pensadoras super importantes para a diversidade, em que bateram de frente com o termo, e que isso fez com que a gente começasse a se debater entre nós, né? Então, como que a gente consegue abrir esse espaço? Acho que Esteban chegou na hora certinha para falar sobre pessoas que menstruam na pauta trans. Então, bem-vindo, Esteban. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir certinho? Estamos Sim. Esteban, para te introduzir, né? Eu vou dar um espaço para você se apresentar também, mas a pergunta que foi lançada aqui, né? Por que é importante utilizar o termo pessoas que menstruam? E aí você já pode seguir. Eu já vou chegar falando. Então, gente, meu nome é Esteban Rodrigues. Eu sou um transeducador social de Salvador. Atualmente eu estou no Paraná. Sou formado em letras pela UFBA. Hoje eu faço mestrado em literatura, história e cultura pela UFPR. Sou homem negro de pele clara. Estou com óculos de armação transparente, barba temporariamente curta, cabelo curto, uma camisa branca com o símbolo do rei, do baralho, e uma coroa em cima e uma corrente prata. Atrás de mim tem uma estante de livros e uma parede branca. Bacana. De antemão, eu queria agradecer pelo convite. É super importante estar aqui. Tem sido uma jornada incrível com as meninas da Ecociclo. A gente está junto há alguns anos já. E cada ano é sempre uma experiência nova. E pensar no termo pessoas que menstruam, na verdade, já é uma pauta que a gente tem discutido há algum tempo. Eu sou, inclusive, roteirista do Pessoas que Menstruam, que é uma série veiculada pela Ecociclo desde o ano passado.
que é justamente pensando essa integração de sujeitos, sabe? Eu tento evitar, inclusive, o uso do termo corpos, porque a gente pensa corpo enquanto objeto. E é sempre importante quando a gente fala de ciclos de menstruação, e é bem importante pensar em sujeito, para além dos corpos. Então, existem pessoas que menstruam, porque aí a gente entende a amplitude dessas subjetividades, desses sujeitos, não necessariamente desses corpos que biologicamente são atrelados ao feminino, principalmente se a gente pensa nas questões médicas, nas questões legais, jurídicas, através de um discurso biológico que é também um discurso transfóbico. Então, eu acho que pensar o termo pessoas que menstruam é pensar cuidado mesmo. E a partir do momento que a Ecociclo traz uma política de afeto, assim como o meu trabalho é também a partir de uma política de afeto, para além da teoria, é importante a gente pensar essa integração para acolhimento. Por isso, eu acho fundamental usar pessoas que menstruam. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Não, tá ótimo. Respondeu e eu vou chorar daqui a pouco. Ai, que bom ouvir as considerações de vocês, né? Porque a gente vê bastante pessoas que se movimentam de forma contrária a esse termo, né? E aí a gente começa a pensar da dificuldade que as pessoas têm em utilizar essa linguagem inclusiva, onde a gente pode considerar, né? Então, do porquê não usar esse termo guarda-chuva, que a gente consegue agrupar os sujeitos, né? Por mais que consegue agrupar sujeitos diferentes, mas se compartilha desse mesmo ponto que é a condição fisiológica. Então, a gente vê que muitas pessoas vêm com a agressividade em cima desse termo. Então, quais estratégias a gente poderia estar utilizando assim, né, para fazê-lo ser mais aceito? Não nesse papel de, eu tenho que ensinar coisas óbvias, sabe? Mas qual estratégia a gente poderia estar utilizando para fazer com que esse termo seja mais aceito pelas pessoas? Posso trazer, Camis? Pode, Vou trazer só um ponto, assim, que eu acho que é o que eu vivo em todo dia, assim, qualquer coisa que a gente traz de diferente dentro da diversidade. É muito importante a parte de letramento, por mais que a gente seja avesso a isso, né? É chato ficar repetindo as mesmas coisas, é chato ficar tendo que ensinar coisas óbvias, mas as pessoas que não têm contatos com pessoas diversas, elas têm uma distância enorme do que a gente trata no nosso dia a dia. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha profissão, né? Porque eu era uma pessoa que eu queria brigar, que eu queria bater em todo mundo todo dia, quando eu comecei a trabalhar com diversidade. Mas eu comecei a perceber que eu precisava ir num caminho diferente, que eu precisava ir no caminho da educação, porque as pessoas não têm acesso a isso, as pessoas não têm ideia do que acontece com a gente, né? Com as nossas personificações diferentes no dia a dia. Então, é muito importante que a gente consiga encontrar caminhos para expor tudo isso. E aí, super importante que esse caminho seja muito conectado com a empatia. Então, esse trabalho que vocês fazem com a série Pessoas que Menstruam é um caminho incrível, porque vocês trazem realidade, trazem contato e experiência, né, de pessoas diferentes, e eu acho que isso acaba aproximando as pessoas que estão muito distantes dessas realidades. Então, é uma estratégia que eu trago no meu dia a dia, no meu trabalho, de sempre trazer personagens e pessoas que passam por essas dificuldades para que as pessoas possam conhecer. Porque quando você conhece alguém, né, e começa a entender a história, tudo que essa pessoa passou na vida, isso traz muito mais para próximo, né? E uma coisa que eu percebi no meu dia a dia é que normalmente a pessoa só começa a se importar com diversidade quando alguma coisa acontece em volta. Então, ou a pessoa gera, né, uma pessoa com deficiência, ou então ela passa a ter uma deficiência, ou a pessoa envelhece, aí acaba percebendo, né, que tem esse preconceito com gerações. Então, como que a gente fica realmente próximo de alguém no sentido de trazer esse conhecimento na realidade e no sentimento dela? Porque quando a gente se envolve, fica muito mais fácil de passar esse tipo de conhecimento, né? Eu penso, eu uso algumas estratégias, né? Eu uso essa estratégia do incomodar e da sensibilização que Tamara traz, e eu uso a estratégia de ocupar espaços de direito para garantir, porque assim, eu acho que você precisa garantir
o direito, né? Porque por mais que as pessoas às vezes não cumpram, né? Mas tem que ter garantia, né? Então, eu também comungo com isso que Tamara traz, da sensibilização. Eu, pessoal com deficiência, eu faço muito isso, né? Essa questão da sensibilização. Porque executar uma lei ou falar um termo é o que Esteban traz muito bem, né? Não só a questão objetificada, mas da sensibilização. Aconteceu uma coisa essa semana comigo, faço parte do GT da Saúde da População Negra, do município de Salvador. E tudo meu é raça, gênero e classe, né? E eu sempre falo muito da questão da saúde da população negra, com os colegas, com a comunidade e tal. E pediram alguém para um treinamento, não fui, né? Pedi para um colega aí. E ele, quando voltou lá no grupo do trabalho, nossa, Camila, agora eu entendo porque você fala tanto de racismo. E ele saiu encantado do treinamento. E já falou para outros colegas, assim, né? E vai passar em reunião. Então, quanto à sensibilização, à educação que Tamara traz, né? Eu acho que isso é um pilar, né? É um tripé. Eu acho que a gente tem que ir por vários espaços, mas também ter a garantia, né? Porque a linguagem é viva, a todo tempo todo, muda o tempo todo no mundo. Então, a gente precisa habituar a falar, né? A gente que tem esse entendimento, que tem essa sensibilização, a começar a usar os termos e para que as pessoas naturalizem, né? E com todas as pessoas, porque às vezes as pessoas são preconceituosas. Por exemplo, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade e eu ensino a elas termos corretos, porque a pessoa está ali em aprendizagem, como tirar minha pressão, não, é aferir pressão, são pessoas que menstruam. Você está vendo quem é aquela pessoa que você está vendo? É uma mulher? Pergunte como gosta de ser chamada e vai por essa sensibilização, mas na garantia do direito à pessoa, né? Então eu ocupo conselhos de saúde, conselhos de pessoa com deficiência, estou indo nas conferências e na secretaria, por exemplo, mesmo, né? No meu tablet que eu acompanho pessoas, indivíduos hoje, antes era família e hoje é indivíduos, então no meu tablet, por exemplo, se a gente colocar, uma pessoa ficou gestante, aí se tiver o gênero masculino, eu não consigo colocar o que está gestante. Eu estou com uma briga com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Núcleo de Tecnologia, eu e uma galera, né? Então, você precisa estar nesses espaços para a garantia das pessoas e também a sensibilização. Aí tem que ser, né, o tripé, nos espaços de poder e de decisão e na sensibilização. Porque, às vezes, quando não gera sensibilização, vai pelo constrangimento. Eu ia falar isso, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? A gente vai primeiro com o amor. Depois que a pessoa já sabe, aí a gente já vai apelando para outras estratégias. É incrível quando eu estou nessas mesas desse tipo, que eu vejo que cada um tem uma estratégia de movimento político diferente. Eu acho que a gente falar do que a gente fala é também um movimento político. Então, eu, por exemplo, eu sou da política do óbvio precisa ser dito. Eu vi que a Adri perguntou, o que a gente fazer além do óbvio? Mas, às vezes, parece que o óbvio não está claro, sabe? O óbvio realmente não é tão óbvio. Então, eu tenho esse trabalho de formiguinha, no sentido de... É muito do que a Tamara falou, no sentido de mesmo, olha, existe aqui essa pessoa que entende determinada coisa, existe outra pessoa que exige inclusive, enquanto sujeito, determinada coisa. Se a gente não consegue chegar nessas pessoas, no individual, para poder fazer ela se sentir parte daquilo, porque se não faz parte do ciclo dela, é muito pouco provável que ela se afete por aquilo. E ela mude algo da rotina dela. O índice de percentual mesmo que a gente tem hoje, de pessoas que, por exemplo, são hétero, cis, branca, rica, cristã, e estão politicamente engajadas em algo fora dessa esfera, é muito pequeno. Eu acho que todo mundo que está dentro do movimento tem noção disso. Então, é muito um movimento que eu faço de fazer a pessoa se colocar naquele lugar. Por exemplo, você tem um filho que é homem trans, está menstruando,
e a escola, e você não tem condição, a escola não dá absorvente. Você acha que isso é correto? Claro que não. Então, por que para você, que é diretora de escola, não é tão óbvio ter ali disponível? Sabe? Fazer a pessoa se colocar nesse lugar é óbvio para a gente, para ela não é tão óbvio assim. Então, eu vou pelo caminho do óbvio, precisa ser dito, justamente por ser óbvio. Eu sou escritor, então algumas vezes pode ficar redundante, mas eu acho que é importante também a redundância para ver se memoriza, sabe? Eu penso muito na minha estratégia política a partir da linguagem, sabe? E a Camila até falou ali, por que não inserir na linguagem? É porque as pessoas têm tanta resistência, justamente porque a língua muda, a língua é viva, sim, todo mundo sabe. Mas, por exemplo, quando a Adriele fala de pessoas que menstruam, termo guarda-chuva, é muito comum confundirem um termo inclusivo com a linguagem neutra, por exemplo. E aí vai, porque quer que a gente fale todos. Tá, cara, você não precisa falar, mas você pode falar pessoas, sabe? As pessoas acham que a partir do momento que a gente traz uma pauta, ela é obrigatória. E não é. É uma pauta de sensibilização do outro. Porque eu acredito muito que existe uma diferença entre você e o outro. Se eu estou conversando com você, é porque você me dá esse lugar. Você está próximo o suficiente para me ouvir, para me escutar, para a gente construir algo junto. Se você se coloca no lugar do outro, só aí já tem um distanciamento. Você é aquele outro. Não é tão próximo, não é tão aberto. Então, é importante fazer esse outro virar tu, sabe? Para que a gente consiga mesmo falar cara a cara, como a gente está falando aqui. É importante que essas pessoas que acham que a gente é o outro se coloquem nesse lugar, entendam esse lugar para poder, a partir daí, a gente construir um movimento social que pode ser estratégico no funil, sabe? Então, é meio que a minha política é o funil inverso. Eu vou de um em um até a gente conseguir chegar no lugar que está todo mundo na mesma linha, sabe? É mais ou menos isso. Eu também uso isso, Esteban. E outra coisa, eu também acredito que todas as pessoas estão aptas a aprender o tempo todo. Por exemplo, minha avó tem 96 anos, né? E minha avó, quando meu filho nasceu, meu filho tem 12 anos. Ela disse que eu tinha uma barriga suja, porque meu filho é um negro retinto. Eu não sou uma negra tão retinta, né? Então minha mãe tinha barriga limpa. E eu sentei para minha avó para falar que isso era racismo com ela. Ela tinha 86 anos na época. E todo mundo, sua avó não vai entender. Minha avó ficou horrorizada. Meu Deus, eu faço isso, minha filha. Nunca mais eu repito isso. E passou a se super engajar na luta antirracista, entendeu? Com 86 anos, e falo com ela sobre a questão de pessoas que menstruam. Ela me perguntou, o que é isso, minha filha, que você tá agora, nesse negócio da menstruação? Eu quero saber tudo, viu? E minha avó hoje tem 96 anos. Então, o trabalho, o óbvio precisa realmente ser dito, Estevam. E eu costumo dizer, né, as pessoas, quando eu falo assim, que eu sou uma pessoa, que eu tenho baixa visão, que a probabilidade é que eu seja cega total, é todo, nossa, você fala assim com naturalidade, e você não fica triste e tal. Eu digo, gente, acredite, que lidar com a baixa visão e com a cegueira é menos pior do que ter que brigar pelo óbvio. Porque se a gente não tivesse que brigar tanto o tempo todo, nossa vida seria de boas, né? Se a gente tivesse nossos direitos, nossa acessibilidade, se eu com 19 anos de serviço não ter que brigar por equipamento, que eu tenho há 7 anos, e que me dão um novo sem acessibilidade, se cada um fizesse o seu, né? Dizem que felicidade da vida adulta é trabalhar com gente eficiente, boletos pagos. Mas é isso, Esteban, comungo disso aí. O óbvio precisa ser dito, as pessoas precisam ser sensibilizadas, e todas as pessoas, falar de tudo para todas as pessoas. Eu faço sala de espera na unidade de saúde sobre LGBTQIA+, eu faço sala de espera sobre gravidez, sobre todos os temas para todas as pessoas, em linguagens acessíveis, porque no dia que minha avó, de 96 anos, também defendeu uma pauta, né? A gente vai começar a gente precisa naturalizar os debates, né?
naturalizar as pautas. Essa questão de linguagem mesmo, eu costumo falar, né? Eu venho cá, você fala voz me ser ainda? Voz me ser, aí trago um pouco da história da linguagem portuguesa. Não falo. Eu disse, pois imagine, você escreve farmácia com PH, porque farmácia já foi escrito com PH, e quem escrevia sem era motivo de chacota, né? Você ser bem escritor, não sei se você deve saber melhor disso do que eu. Então, assim, gente, tudo muda o tempo todo no mundo, e que bom, né? E que bom. Eu vou até trazer um ponto que eu vi no LinkedIn esses dias. Poucas coisas no LinkedIn prestam, né, gente? Mas uma pessoa escreveu assim: vocês têm mania de achar que a SG é uma coisa boa, mas o SG é o básico. E aí aquilo ali me pegou, eu falei, exatamente, a gente trabalha pelo básico, né? Então, assim, o que eles acham que estão fazendo favores quando colocam um tema de diversidade e inclusão lá dentro. Acham que estão fazendo favor quando colocam acessibilidade num escritório para poder ter pessoas com deficiência lá. Mas não é favor, é o mínimo, né? Tipo, parabéns pelo mínimo. Você está ajudando as pessoas a serem o que elas precisam ser no dia a dia. Então, assim, é super importante também que a gente comece a discutir isso com a veracidade e a necessidade que é imposta, porque o que eu sinto dentro de diversidade existem várias coisas que são crimes, que as pessoas fazem dentro dos ambientes e que não são tomadas como crimes, né? Então, eu estava até conversando com uma empresa de compliance esses dias, que é um homem branco, cis, hétero, e ele veio conversar comigo porque ele queria trazer pessoas de recorte para poder ajudar ele a tratar dos temas de ética e tudo mais. Porque ele estava se sentindo mal de falar sobre isso porque ele é um homem branco cis hétero. E aí eu explicando para ele, não, é por isso mesmo que você tem que falar, né? Porque você tem esse lugar de estar aí falando por nós. Então, fale mesmo, bote para fora e defenda, porque poucas são as pessoas que fazem isso. E aí ele acabou me contando que, no caso dele, o filho dele nasceu e ele tem uma deficiência e tudo mais, e ele começou a estudar tudo de diversidade e que ele começou a olhar para isso de uma forma muito diferente. Então é isso que eu estava falando anteriormente, né? Quando o calo é nosso, né? As coisas começam a funcionar de uma forma diferente. Então, como que a gente também transforma isso para o dia a dia? Porque qualquer pessoa pode, né, adquirir uma deficiência, todas as pessoas vão ficar velhas e, né, a gente não sabe no nosso futuro. Então, como que a gente também traz essa realidade para as pessoas para que elas pensem nisso sem precisar que aconteça com elas? Porque todo mundo aqui são pessoas, né? Então, pessoas precisam ser cuidadas e olhadas como pessoas. Isso é um trabalho muito difícil de fazer, porque é o óbvio, né? Mas ainda é muito difícil porque as pessoas não enxergam isso. É bem, bem complicado mesmo. E assim, eu costumo... Pode ir, Pode falar, Adri. Pode? E eu costumo dizer que a acessibilidade, a inclusão, gente, ela torna bom para todas as pessoas, todas, um lugar acessível. Tipo assim, por exemplo, audiodescrição, né? Ela não é só para pessoa que é cega ou baixa visão, elas são para pessoas que têm aspecto autista, são para pessoas que têm problemas de transtornos psiquiátricos, algumas vezes pessoas que não são alfabetizadas. Então, a inclusão e a acessibilidade, ela serve para todas as pessoas, e como Tamara diz, todo mundo pode estar deficiente, que eu odeio essa palavra, deixa eu só falar dessa minha indignação. O termo em uso é pessoa com deficiência, mas eu particularmente não me sinto deficiente, porque deficiente parece que é defeito, né? E deficiente é a sociedade que não me dá possibilidades de inclusão. Então, eu não acesso as coisas, não é porque eu sou deficiente, tenho defeito, sou incapaz. É porque eu não tenho ações igualitárias, né, de equidade para acessar aquilo. Se um cadeirante não sobe uma escada, não é porque ele é cadeirante, é porque não tem um lugar, uma acessibilidade. Porque se tivesse, ele teria o acesso, entendeu? No meu trabalho que eu fiz, Cami, sobre pessoas com deficiência visual, teve uma frase que me pegou muito. A pessoa que estava me ajudando a desenhar, ele me falou o seguinte, ele falou, eu não acordo pensando que eu tenho uma deficiência. Eu me deparo com a minha deficiência quando eu encontro uma barreira no meu dia a dia.
Então, eu não acordo pensando que eu nasci com uma deficiência e tudo mais. É o meu dia a dia. Mas aí, quando eu chego num lugar que não é acessível, aí que eu percebo, né? E aí que vira um problema para mim. Não sou eu que sou o problema, é o espaço. Então, é bem parecido com o que você disse agora. E foi uma coisa que eu levei para minha vida, assim, porque realmente os espaços não estão preparados para receber diversidades, e principalmente pessoas com deficiência, né? E trazer esse termo, quando Camila falou isso, me fez refletir também, né? Para deficiente, a gente usa pessoa com deficiência. Idoso, a gente usa pessoa idosa. E porque quando a gente fala o termo pessoa que menstrua, gera tanta polêmica, né? Eu falo. Não é, menina. É uma coisa assim. E aí traz essa discussão de que, nossa, usar esse termo não é bacana porque está apagando as mulheres e que não, e gera toda essa questão, né, para o lado aí das hard families. Então, eu fico, gente, a gente vai precisar falar sobre isso na Semana de Emancipação, porque a gente precisa levar essa informação e trazer essa discussão de fato, sabe, do porquê é gerado essa agonia, esse desconforto, essa radicalidade em cima do termo pessoa sem mistura, já que é um termo que a gente usa para outros contextos também, né? Então eu não sei nem se era uma pergunta, mas é sempre tão relevante. Eu penso muito que... Vem coisa boa aí, porque o Estevam deu uma sacudida assim. Eu gosto do Estevam. Não, então, é porque tipo, eu acabei juntando... Eu achei a profissão que eu quero enquanto educador social, porque eu me entendi como uma pessoa trans, eu me entendi enquanto professor. Então, juntar esses dois me colocou num lugar que não é quadrado. Eu não estou ali só na sala de aula, mas eu tento trazer isso para fora, sabe? E aí, quando a gente pensa nessas questões, por exemplo, de por que não utiliza? Porque traz um apagamento. A ideia do trazer um apagamento, na verdade, é reforçar outro apagamento, que as pessoas não querem admitir. Por quê? Porque a gente está pautado numa sociedade hoje que é embasada na transfobia. Ela é uma sociedade genitalista, ela é uma sociedade que se apoia na biologia, que se apoia na religião, para trazer discursos que são contra determinadas pessoas, que são contra determinados sujeitos na sociedade. E aí eu acho que, inclusive, cabe contra determinados corpos. Porque se eu me coloco num lugar, nunca vão me imaginar que eu sou um homem que menstrua. Porque eu tenho barba, porque eu tenho a voz grossa, porque eu não tenho mais seios. Então, essa estética de gênero acaba por pautar um movimento que é raso. Eu acho o feminismo radical raso, não sei se eu vou ofender alguém, eu espero que não, porque eu não espero que não tenha nenhum feminista radical aqui, mas eu acho que esse discurso, esse argumento, é raso pensando pluralidade mesmo, sabe? Tipo, a partir do momento que você traz uma perspectiva que o assunto central, menstruação, se você traz isso, se você quer trazer a relevância desse tema, por que você vai se fechar num círculo de pessoas que têm determinada experiência, mas não vai ampliar essa experiência para poder trazer cada vez mais perspectivas, pensar cada vez mais políticas públicas, pensar cada vez mais como levar esse tema para diferentes pessoas de diferentes regiões, de diferentes estados, sabe? Tipo, por isso que eu penso que é raso, porque é um movimento que está focado ali em determinado grupo social, com determinado contexto social, com determinado fator econômico. E aí isso tudo é para apagar mesmo a questão de que existem corpos plurais, de que existem narrativas plurais. Se a gente pensa, tem uma frase que é bem, bem famosa até, que a maioria das pessoas que menstruam, que não são trans, usam, que é no sentido de toda grande porcentagem do mundo é de mulheres e quem não é veio de uma, sabe? E aí, se a gente pensa a base desse argumento é o quê? Toda pessoa que tem útero pode gerar, é uma mulher, automaticamente é uma pessoa cis, automaticamente ela é validada socialmente. E aí, se a gente pega... Oi? Estevam, eu pensei que era só eu que sentia agonia nisso. Gente, eu nunca debatei.
Eu nunca falei isso com ninguém, assim, nunca. Mas eu senti uma agonia nisso, assim. E olha que eu tipo, não liguei a questão, né? Dessa questão. é, Porque eu acho que tudo que é radical, gente, não é bom. Eu não sou adepta a questões radicais. Eu acho que a radicalidade, assim como a unanimidade, é burra, na minha opinião, né? Eu não sei se existe isso, mas lancei agora a Camila Aragão. Dizem que a unanimidade é burra, a radicalidade, para mim, é burra, porque é, você é, é como se você tivesse, né? Como as pessoas radicais tivessem invalidando a luta todas as outras pessoas. E luta essa que agrega, né? Porque, gente, o feminismo é para ser para todas as pessoas, né? E daí essa questão dessas questões radicais que traz a, a confusão das pessoas de que feminismo é mulheres contra homens, feminismo, várias questões assim que acaba perpassando por verdade por conta de que é tão radical que não deixa de anular as outras pessoas, né? As outras pautas, as outras lutas. Então, Me desculpa, Câmara, eu ia te interromper, mas foi super sem querer, na verdade. Eu ia só complementar o que você falou. Pensando a construção do feminismo, eu acho que isso se perdeu um pouco, sabe? As pessoas colocaram o feminismo enquanto percepção de gênero. O feminismo nunca foi isso. O feminismo começou enquanto movimento político, e a ideia é que permaneça enquanto movimento político. E aí a gente pensa Bell Hooks, a gente pensa Paul Preciado, a gente pensa Judith Butler, a gente consegue ver essas pessoas que trazem o feminismo enquanto equidade de gênero, não biologização de gênero, não emancipação de gênero. A gente consegue pensar o feminismo enquanto algo que vai trazer uma igualdade. E aí, se a gente foca, por exemplo, em Bell Hooks, é uma equidade não só de gênero, mas pensar o feminismo enquanto social, enquanto econômico, enquanto cultural, como a gente consegue construir esse movimento, sabe? E se a gente pensa historicamente, se eu for muito para a teoria, vocês podem me cortar, fiquem à vontade, é porque eu sou muito teórico, tá? Mas se a gente pensa historicamente, a gente consegue ver nitidamente como isso se perdeu a partir das narrativas das pessoas que utilizam esse discurso hoje, sabe? O feminismo é para falar de mulheres que... Não, o feminismo ele é protagonizado por mulheres que trazem uma narrativa de movimento político-social. Ser protagonista e trazer uma limitação de movimento é algo completamente diferente. E eu falo isso porque, pasmem, eu já fui do feminismo radical, eu não era trans, obviamente, né? Era lá na frente, sapatão. Então, quando eu vi a base que tinha aquele argumento, eu fiz, cara, isso não faz o menor sentido, porque a gente está trazendo um argumento de gênero quando é um argumento de política, sabe? Com um protagonismo determinado, porque, obviamente, a gente tem um direcionamento de direitos, que é o ponto principal. E um ponto, Esteban, que fica muito claro nisso é querer dizer que um homem trans, por exemplo, ele tem muitos privilégios em algum espaço, né? E aí não faz muito sentido, né? Então, eu acho que a gente acaba deixando muito de lado a interseccionalidade dentro desse discurso e não faz sentido algum, porque o homem trans, né, ele está lá no espaço sofrendo várias outras problemáticas e a gente precisa apoiar e dar suporte pensando em interseccionalidade. E eu acredito que isso é um grande problema de quando a gente fala de coisas radicais demais, né? Porque acaba que a gente vai se direcionando para pessoas privilegiadas. Porque quando a gente começa a pensar em outros recortes e pensando nessas interseccionalidades, a gente vai entendendo que é muito mais embaixo. Porque uma mulher preta, lésbica, né, da periferia, ela sofre muito mais do que eu. Com deficiência. Com deficiência, então, a gente vai só afunilando, né? Então, como que a gente faz com que tudo isso seja tratado como política, como você disse? Então, as transformações só vão começar a acontecer quando todo mundo se vê dessa forma e ajudar um ao outro, porque eu sinto muito também que dentro até mesmo da comunidade LGBT, as pessoas se matam, né? Tipo, elas querem defender o delas, mas não estão nem aí para o outro.
Então, isso aí acaba criando várias outras problemáticas, né? Então, normalmente, quando você vai pensar no profissional de diversidade das empresas, é um homem branco cis gay que está lá. Porque, né, ele tem mais passabilidade, né? E fica mais simples para quem está olhando. Então, assim, como que a gente também começa a discutir sobre isso e pensar que todos nós precisamos de apoio um do outro para conseguir fazer qualquer coisa acontecer. E aí, Tamara, você trouxe um pouco de contextos, né? E puxando um pouquinho para a gente entender, né? Quais os principais desafios que vocês percebem, assim, que são enfrentados por pessoas que menstruam em diferentes contextos sociais, né? Eu vou falar de um contexto da pessoa com deficiência, né? Todas as pessoas que menstruam, eu acho que, de alguma forma, independente dos seus privilégios, tem problemas, né? Porque a menstruação por si só, ela é um tabu, né? Por ser ligada à questão, a várias questões, então tem essa questão, e aí vem o funilamento que Tâmara falou, que Esteban falou, pessoas com deficiência, pessoas que menstruam com deficiência, era vista como pessoas que nem existiam, né? Pessoas com deficiência é uma luta que está vindo, tem pouco tempo, né? De emancipação de luta. Nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. Então, as pessoas com deficiência, elas não eram tuteladas pela família, né? Eu tirei gente de cárcere. Eu tirei mulheres de cárcere. Então, assim, se você já não imagina essa pessoa como ser, né, como indivíduo, imagine o direito de menstruar. Então, muitas famílias davam medicação às pessoas contra a vontade, né? Faziam cirurgias em pessoas contra a vontade da pessoa, a esterilização, ai, não consigo sair. E fora a questão do acesso, né, a saneamento básico, a absorventes ou qualquer outro método, né, a conhecer sobre a questão do seu ciclo, né, do que é seu corpo e dos seus direitos. Então, são muitas dificuldades, assim, que eu enfrento como profissional de saúde, como ativista, né? Então, assim, muito... Eu sendo embaixadora da menstruação, né? Quando eu fui falar com muitas mulheres sobre o dia da palestra, da roda de conversa e tal, muitas vezes eu odeio menstruar, é horrível, não sei para que serve, sabe? Muitas mulheres, assim, você viu o ódio da questão da menstruação. E aí eu me questionei assim, será que é o ódio do ato de menstruar, né? Ou se são das situações adversas que envolve essa menstruação, né? A questão da falta de acesso a absorvente, a questão da falta de todas as questões que envolvem o ato de menstruar, né? Ai, nossa, tô menstruada. Ai, nossa, tô menstruada. Tem as questões hormonais do corpo, né? Tem as questões biológicas, tem as questões financeiras, tem as questões sociais, e aí, será que se odeia menstruar ou todos esses contextos, né? A minha dificuldade é essa, e ser embaixadora me trouxe uma outra perspectiva disso tudo, sabe? Eu tenho estudado mais, aprendido mais, para ver em que contexto eu posso ajudar essas pessoas que menstruam. E para mim, Esteban, o termo sempre foi esse, engraçado, né? Parece que nunca existe outro termo. Para mim, são pessoas que menstruam, assim. Para mim, é uma naturalidade falar isso, e eu super me adaptei e falo isso. E falo isso para outros termos e outras formas que eu falo na minha área de trabalho, porque a gente precisa naturalizar. E eu sei que eu sou uma pessoa de referência, eu sei que muitas pessoas da minha comunidade, sejam crianças, adolescentes, me veem como uma referência, e muitas aprendem e reproduzem. Então, a gente precisa naturalizar. Então, a minha maior dificuldade é isso, gente. É geralzão, assim.
Perfeito. Eu vou trazer da perspectiva corporativa, tá? Porque acho que eu sou a pessoa que está mais dentro desse parâmetro, né? E eu vejo vários desafios, assim como o Estevão falou, vou fazer um top 3, vou fazer um top 1000, mas não, vou fazer alguns resumos aqui do que eu tenho visto. Primeiramente, as pessoas que menstruam são vistas como pessoas menos capacitadas de ter uma carreira a longo prazo, porque, né, podem engravidar, né, e isso pode atrapalhar a carreira na cabeça das pessoas que estão no RH normalmente das empresas. Então, é um trabalho super árduo para entender que isso não é uma pausa de carreira, não vai atrapalhar a pessoa. Então, a gente precisa desenvolver muito isso dentro das empresas, é muito difícil. Então, uma coisa que está acontecendo, que está fazendo bastante diferença, é colocar a licença parental, né? Para homens e mulheres e todas e todos e todo mundo poder ter o mesmo tempo de licença. Quando a gente consegue fazer isso acontecer para todas as pessoas, acaba que esse empecilho, né, que eles veem, acaba não acontecendo mais, porque todo mundo que tiver um filho vai ter a mesmo tempo de afastamento. Então, isso é bom. E um outro ponto que eu vejo também é dentro depois, né? Depois que a criança nasceu e tudo mais, como fazer para essa pessoa ter um trabalho flexível o suficiente para que ela possa, né, cuidar do filho, estar com a família e, ao mesmo tempo, continuar entregando e sendo produtivo. E as empresas não conseguem enxergar isso. Então, é outra dificuldade. Então, hoje, normalmente, homens, né, homens cis, né, em geral, eles têm essa possibilidade de ter mais facilidade de falar, eu vou trabalhar 4 horas por dia e pronto, e acabou, né, e as pessoas que menstruam, elas têm mais dificuldade. Então, isso é notado nos dados das empresas mesmo. Na última empresa que eu trabalhei, eu pude observar isso, que os homens que tiveram filhos, eles tinham mais facilidade de usar o direito que a empresa dava, que era trabalhar a metade do período, durante um bom tempo. E as mulheres e as pessoas que menstruam, elas não tinham essa capacidade de pegar e falar, né? Facilidade, na verdade, de chegar e falar para o gestor que trabalharia menos para poder estar com a família, porque aí parece que está entregando menos. Então, eu acho que isso é uma grande problemática também, o pós, né? E não só após a licença. E eu até aproveitar o gancho aqui da Tâmara, né? É um movimento que a gente da Ecociclo faz também, de levar essa consciência para a corporação e eles, de fato, perceberem, entenderem que a operação, o funcionário, o colaborador, ele vai menstruar todo mês e como é que as corporações têm que começar a conversar sobre isso, né? Porque a realidade está ali, todo mês vai acontecer, então como é que a gente consegue ter essa sensibilidade e levar chefias, levar chefes a discutir sobre esse tema e perceber sobre essa importância de falar sobre menstruação no mundo corporativo. Então, enquanto também empreendimento que faz essa luta para trazer essa discussão, é um movimento que nós da Ecociclo também tem feito bastante. Toda vez dá vontade de falar, nossa, tô achando incrível essa mesa, porque são 3 pontos totalmente diferentes. Sim. A gente achou bacana trazer três personagens assim, né? Vamos dizer assim, que tem histórias e convivências diferentes. Muito bacana. Sim. Eu pensando pelo transativismo mesmo, são 2 lados bem complicados, na verdade. O primeiro é em relação sujeito-sociedade. Eu cheguei até a comentar na mesa que a gente fez, da menstruação e produtividade, que os próprios planos de saúde, eles não permitem que um homem agende ginecologista, por exemplo. Não tem essa opção. E se você entra em contato com o hospital, ou com o hospital, com a clínica, a orientação que dá é que você vá acompanhado de uma mulher para que não tenha estranhamento. Então, esse despreparo que existe se tornou comum, sabe? Se tornou hábito. Porque foi tão natural esse movimento de várias clínicas. E eu falo, a primeira vez me deu um choque, porque eu tentei ligar e recebi o argumento, mas aí eu fiz realmente um teste de ligar para várias. E eu percebi que se tornou natural esse argumento. Então, não é que eles não estão preparados para receber, mas eles fizeram questão de se preparar para construir um argumento de que aqueles corpos não são bem-vindos naquele lugar.
sabe? E é aí que a gente pensa a disposição, é aí que a gente pensa interesse, é aí que a gente pensa como é que as empresas, principalmente no aspecto médico, estão dispostas a lidar com pessoas que menstruam, e não necessariamente pensando aqui em aspecto ginecológico, tal, com mulheres cis. E isso já é algo recorrente, sabe? Essa preparação inversa deles, de saber dar a negativa tão naturalmente. E o outro lado, além dessa dificuldade de acesso e de naturalização, é a questão da narrativa e de trazer essa naturalização para os próprios homens trans. É uma dificuldade que eu, enquanto palestrante, enquanto liderança trans, tenho sentido, porque foi enraizado socialmente que quem menstrua automaticamente é uma mulher. Então, ainda que os homens trans não se hormonizem, eles passam a tomar eu não vou saber o nome exato do hormônio, mas é um hormônio que não é a testosterona, que para a menstruação, basicamente. Então, eles fazem questão de procurar, ainda que não procurem a hormonização direta por conta de outros fatores, seja a família, já que a testosterona envolve voz, envolve pelos, envolve mudança corporal, eles fazem questão de procurar esse hormônio específico para parar a menstruação, para que eles possam se sentir homens. Então, como é que eu chego nessa pessoa para falar que está tudo bem ele ser um homem que menstrua, se tudo em volta dele diz que quem menstrua automaticamente é uma mulher, se todos os rótulos de absorventes são em tons de rosa diferentes, que automaticamente é ligado ao feminino e à mulheridade, sabe? Então, essa é uma dificuldade que eu tenho encontrado de pensar essas narrativas, pensar esses argumentos. Eu vi, por exemplo, na oficina de escrita, que vai ser o meu caminho para pensar a menstruação enquanto embaixador, a quantidade de mulheres cis e pessoas não binárias inscritas é muito maior do que a de homens trans, justamente por, se eu falar menstruação, eu estou me ligando a algo do universo feminino que não me diz respeito mais, porque hoje eu sou um, sabe? Então eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande, para além de toda a outra, que é numa esfera muito maior. Ô, Esteban, no Sistema Único de Saúde, pelo menos aqui no de Salvador, inclusive vou voltar a me informar como é que tá. Por exemplo, se um homem trans tem seu nome retificado, né, como homem trans, no sistema no sistema daqui de Salvador, não consegue adicionar esse preventivo, porque o campo do sistema só dá para mulheres, entendeu? Se você botar lá gênero masculino, não vai, o sistema trava. Igual meu tablet também. Se por acaso eu colocar que é um homem, não vai para estar gestante. Já seleciona, tipo, não me dá a opção de mudar se está gestante, entendeu? É luta, viu? É muita luta. E aí a gente já vê, né, que é um movimento que a gente precisa fazer e precisa partir urgentemente. Já, na verdade, já passou da hora, não era nem para a gente estar pontuando isso aqui, né? Tem que partir para as políticas públicas, né? A sociedade, tanto civil, né, quanto política, precisa estar envolvida também nessa discussão, para a gente poder abraçar as pessoas que menstruam todo mundo. E vocês falaram um pouquinho aí sobre um pouco de saúde e tudo mais. E aí eu queria trazer um pouco aqui para a discussão quais maneiras pelas quais vocês percebem que a menstruação pode afetar a saúde física e emocional das pessoas que menstruam. Se quiserem acrescentar, Esteban falou, trouxe algumas considerações sobre isso, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, meninas. Eu acho que, na verdade, um ponto muito direto, que até complementa o que eu falei antes, é que pensar a menstruação hoje para homens trans, por exemplo, que é o que eu vou focar aqui nessa mesa, é pensar a disforia, sabe? Porque ainda que eles não tenham a hormonização enquanto externa, parar a menstruação significa que eles deram um passo de sair do feminino, porque estar ligado ao feminino vai causar uma disforia. Então, algo que era para ser natural, que era para a gente conseguir entender
os ciclos hormonais, para a gente conseguir compreender, inclusive, nossa esfera emocional, psicológica durante esses dias, acaba sendo algo que eles pensam, eu nunca vou conseguir sair desse lugar de ser mulher por conta de um útero, por conta de um ciclo, sabe? Então, o que beira hoje a maior realidade dos homens trans, inclusive com endocrinologistas que eu já conversei para começar a trazer essa pauta para eles, é que realmente o interesse deles principal é começar a tomar hormônio e parar a menstruação. Em quanto tempo eu vou parar a menstruação? Se tem risco de voltar? Como é que eu faço para ela não voltar nunca mais? Sabe? Então, esse afastamento do que é natural, por estar ligado ao feminino, gera uma questão que é muito mais problemática quando a gente pensa que é realmente um discurso enraizado que beira a transfobia, sabe? Porque se tivesse um cuidado, principalmente médico, pensando essa naturalização da menstruação, a humanização não precisaria começar de forma irregular para muitos dos caras, que não têm condição de estar ali com acompanhamento médico, mas que compram clandestinamente só para poderem cessar esse primeiro estágio. Então, acho que esse é um dos pontos principais, pensando o movimento que eu atuo hoje. E coisa parecida acontece na menopausa, né? Porque a mulher começa a se sentir menos mulher por estar passando por ela. Então, como que a menstruação é linkada ao feminino, né? Realmente, e como que isso é surreal. Então, super importante sua fala, Esteban. Veio várias coisas na minha cabeça agora aqui, então, brigadão. Mas eu já vejo muitas mulheres que trabalham junto comigo e tudo mais, que quando chega a menopausa começam a se sentir menos mulheres. Isso é assustador, né? Porque você é muito mais do que, né, tudo que seu corpo faz e tudo mais. Mas, assim, é tão conectado que fica realmente conectado com essa disforia que o Esteban tocou. E eu nunca tinha pensado por essa frente. Muito obrigada de verdade. Gostei bastante. Acho que é um bom caminho para poder conversar até com os meus amigos trans também, que passam por essas dificuldades, o quanto que isso acaba trazendo para eles mesmos essas questões, né? Boa. E aí, gente, puxando um pouco mais já para o finalzinho, né, no nosso bate-papo, que está muito bom, inclusive. Eu queria saber se vocês têm algumas indicações de materiais, iniciativas, projetos, para compreender mais um pouco sobre esse tópico, né, das pessoas que menstruam. Fora ecociclo. Se vocês se conectaram com já viram alguma coisa interessante, que possa estar compartilhando aqui, para até para o público entender onde também buscar mais informações sobre esse tema. Perfeito. Eu estou entrando agora, né, Adri? Então, acho que eu gostaria de ser convidada para conhecer mais o Ecociclo. Acho que vai ser super importante até para o meu trabalho do dia a dia. Quero convidar vocês também a serem parceiras aqui da diversidade, porque acredito que aos poucos a gente consegue começar a introduzir esse assunto nas empresas. E normalmente é ali que a gente consegue fazer a diferença acontecer, né? Porque as pessoas começam a ser expostas mais a esse tipo de assunto. Então, super te convido, espero que você me convide de volta. E queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas incríveis, porque aprendi muito. Muito obrigada, viu? Ai. Adri, eu não tenho. Então, meu contato sobre essa... Você tem que falar igual ciclo, então, né, Camila? Ecociclo, gente. Engraçado que eu, sendo embaixadora da menstruação, eu falei com as meninas dizendo assim, parece que quando você tá muito em alguma coisa muito de religião, tá, fala assim, você quer converter as pessoas, venham todos e todas conhecer a Ecociclo, viu? Saber sobre menstruação. É algo, assim, muito interessante, né? E assim, e o quanto a gente sempre tá aprendendo alguma coisa, aquele negócio de que eu só sei que nada sei, é muito real e oficial, porque eu tenho 19 anos de serviço de agente de saúde, eu sou uma pessoa que estou em muitas frentes de luta, não que eu queira, viu, gente, que na verdade eu não queria ser guerreira, eu queria ficar de boa, tomar cerveja e ter meus direitos assegurados, eu não queria estar lutando o tempo todo, é muito exaustivo.
Mas foi muito importante ter me aproximado e conhecido a Ecociclo, porque a Ecociclo, ela traz uma, uma, uma como é que fala? Um apanhado de várias questõezinhas, assim. É muito completo. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita. E foi muito, muito importante, assim. Aí eu fico assim, nossa, como eu, profissional de saúde, há 19 anos, que não sou uma profissional de saúde, que não estou em educação permanente, sempre busquei, né? E nunca tive acesso a isso, gente, a saber disso. Imagine as outras pessoas, né? Imagine os outros colegas. Então, é isso que também atrás, né? É um processo de sensibilização, de trazer as pessoas para essa pauta, para esse tema, de sensibilizar, porque é muito importante, muito mesmo. Gente, eu vou trazer referências, na verdade, bem limitadas, porque como eu sou professor e escritor, eu sempre tento focar minhas referências em livros. Então, eu posso dar referências de literatura, que eu acho que pode ser legal para quem está começando a pensar sobre isso, sabe? E uma das pessoas que estava com a gente no evento Menstruação e Produtividade é a Bia Furetti. Ela estava lá e ela é autora do livro Os Segredos de Alice, que fala sobre ciclo menstrual, sobre questões de hormonização, e tem outros 2 livros que eu acabei lendo também, que é Meu Livrinho Vermelho e Já Começou para Você, que obviamente está focado na questão do feminino, mas que eu acredito que também não se deve limitar, sabe? A gente pode ler sobre o feminismo e pensar outras perspectivas, porque o feminino é importante também. Então, eu não sei também, o povo diz que eu sou muito assim, dado, mas, tipo, vieram me perguntar se durante a mentoria do Pessoas que Menstruam, a mentoria de menstruação com a Bia, eu não me senti incomodado por estar falando no feminino o tempo inteiro. Tipo, todas. Eu falei, gente, não, tipo, tem 29 mulheres, só tem eu de homem, vai falar no masculino pra quê? Então, tipo, eu sou muito tranquilo quanto a isso, sabe? No sentido de conhecimento, eu acho que todo conhecimento é válido, inclusive para a gente pensar e produzir mais conhecimento. Então, esses livros eu gostei bastante, traz uma narrativa pensando literatura, pensando ficção mesmo, que eu acho que é um bom caminho. Quem quiser me acompanhar, eu acho que eu vou, a partir de agora, produzir muito conteúdo sobre isso. Eu vou dar, em breve, uma oficina de escrita sobre poesia cíclica, pensando o ciclo menstrual e como a gente atrela poesia à produtividade. Não vai ser apenas uma edição, então, quem quiser pensar essas questões transvestigêneras, principalmente, que vai ser meu foco, não sendo egocêntrico, mas podem me acompanhar, acho que pode ser uma boa indicação. Mas minhas referências hoje, que eu acho que podem ser bacanas, são esses livros, inclusive para levar para crianças, sabe? Eu acho que naturalizar essa narrativa de pessoas que menstruam para as crianças, para a gente semear uma próxima geração que tenha um outro discurso naturalizado que não a que a nossa tem, é importante. É isso, eu acho. Não sei se eu falei besteira. Não, tá perfeito. E puxando esse ponto, né, de movimento de sociedade, como é que na prática vocês diriam algumas dicas ou algumas considerações? A gente pode construir uma sociedade mais inclusiva e diversa? Boa. Na prática, eu acredito que a gente precisa muito de representatividade nesses espaços. Então, eu sinto que é uma coisa que falta muito, né? Então, por isso que as pessoas não conhecem, não sabem e fica tão distante da realidade. Então, o meu trabalho hoje é muito focado em dar essas oportunidades para as pessoas estarem nos espaços para que isso seja disseminado, para que a nossa vivência seja respeitada, né? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que existe e acabam achando que realmente não existe. E a partir do momento que a gente está lá, e até o exemplo que a Camis trouxe hoje mostra, né, a diferença na prática do que estar nesses espaços faz diferença. Então, criar processos mais inclusivos, criar uma comunicação mais inclusiva e trazer esses assuntos para realmente serem tratados dentro desses espaços para que a gente consiga fazer as mudanças acontecerem de pouquinho em pouquinho, de formiguinha, mas que vai mudando aos poucos, porque há 10 anos atrás já era muito diferente do que é hoje, né? Então, acredito que a gente está no caminho certo.
Exatamente. A fala de Tami me contempla. Falar sobre, naturalizar, sabe? Ocupar os espaços e quem está nos espaços de poder, né? Tipo assim, levar outras pessoas, abrir espaços, ouvir, dialogar, sabe? Construir junto. Eu sempre falo que construir junto é muito bacana, né? Vai fazer uma ferramenta, um serviço de uma empresa, dialoga, participação popular, participação democrática, né? Seja de servidores, de funcionários. Eu acho que a participação, o diálogo, é, é, a conversa, a naturalização, né? Ocupar, falar sobre, né? É muito importante isso que Esteban ouvir é muito importante, né? Dialogar, porque quando você constrói junto com as pessoas e com pessoas diversas, o que Tamara traz muito bem, né? Quando você diversifica, você acessa, né? Coisas e assim parar de pensar nessas pessoas como minorias. Gente, não somos minorias. Não somos. Se juntar essa galera, esse bonde, vai ver que somos a maioria. As minorias são as pessoas que detêm a riqueza do mundo e do país. Né? Nós somos a grande maioria, a grande massa. Né? Cada uma nas suas especificidades, mas que as inclusões e as acessibilidades vai ser para todas as pessoas. Então, a gente precisa oportunizar diálogos, espaços, o lugar da pessoa com deficiência, onde ela queira estar, né? E precisa oportunizar isso e dar condições para isso, né? E da pessoa trans, dos negros e negras, e todas as pessoas. Quando você oportuniza isso, você tem funcionários incríveis, pessoas incríveis, descobertas e até muito, muito lucro, pô, porque nós consumimos, né? Nós somos pessoas que usamos absorventes, usamos calcinha, usamos as coisas, então acho que nada melhor do que oportunizar tanto produtos ou serviços para todas as pessoas. Uma vez minha mãe me disse que ela não entendia o que eu escrevia. Isso deu um alerta em mim, no sentido de como é que a gente está construindo esses movimentos hoje. A gente está tão focado ali na teoria, na academia, no movimento político, que a massa, de fato, como a Camila falou, a massa, de fato, a gente não consegue alcançar. E aí, a partir disso, inclusive, meu próprio processo de poesia passou a ser numa linguagem de que minha mãe consiga ler o que eu estou escrevendo na poesia e ela entenda que eu quero dizer. E eu tenho pensado muito em como a gente realmente tem caminhado os movimentos para isso de falar difícil, falar bonito, e como isso está sendo um empecilho para a gente conseguir trabalhar a partir do afeto, sabe? Eu sou muito sensível, eu sou muito sensível mesmo, apesar de não parecer, eu ando todo de cara fechado na rua. Eu gosto muito de pensar afeto como movimento político, sabe? Quando eu toco no outro, eu sou apenas mais uma pessoa tocando nele. Eu tiro toda a minha bagagem, sabe? Ah, porque tem mestrado. Para minha família é o ícone, eu tenho mestrado. Mas quando eu estou com minha avó, eu sento e falo de como a toalha da mesa é bonita de uma forma que ela entenda. Eu acho que quando a gente está construindo algo, pensando algo que é tão estereotipado como a menstruação, pensando a limitação mesmo dessa narrativa que a gente tem, sabe? De como é que a gente chega em minha avó, que mandava eu, quando eu era adolescente, enrolar o absorvente com papel higiênico para meu avô não saber que eu estava menstruado em casa. Como é que hoje minha avó entende que eu sou um embaixador da menstruação? Porque eu consegui falar com ela numa linguagem que ela entenda. Eu acho que, além do óbvio que precisa ser dito também de forma simples. Precisa ser dito numa linguagem usual. Porque o falar difícil só é bonito quando a gente escreve um artigo e publica. E que ninguém consegue entender, sabe? E eu acho que a melhor estratégia de
conseguir tocar o outro é a partir da simplicidade, é a partir do afeto, é a partir da naturalidade. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar criando movimentos que são determinantes para apenas um círculo específico de pessoas. Então, se você está falando com a galera que está numa classe social que é mais baixa, um grupo específico que está num outro contexto, que não é aquele da academia, que não é aquele da teoria, que não é aquele do movimento político, do centro ali que constrói as políticas públicas, essas pessoas precisam entender por que elas precisam incentivar que essas políticas públicas sejam aceitas. Por que essas políticas públicas são importantes. Por que é importante discutir sobre pessoas trans na esfera da menstruação. Quando muita gente acredita que a partir do momento que se tornou um homem, tudo que era feminino vai embora. Então, pensar essa naturalidade de linguagem mesmo. E aí eu falo como professor. Eu acho que pensar essa linguagem que você toca o outro, que você faz o outro entender e você se faz entendido, é o movimento político mais potente que existe, que a gente pode usar. Eu acho que o que fica também dessa sua fala, né, e do que as meninas trouxeram, é esse posicionamento de fato, perceber as pessoas. E aí eu falo em todas as esferas, né? Seja para transmitir algum conhecimento, seja para ser inclusivo na forma de falar também. E aí é um ponto de atenção que a gente traz, né? Porque cai pontuar, e aí esclarecer aqui para todos, né? Que nem todas as mulheres menstruam, assim como também nem todas as mulheres nem todas as pessoas que menstruam são mulheres. Então, o que a gente quer deixar aqui é essa sensibilidade e essa percepção que a gente quer que todas as pessoas tenham em relação ao próximo. E construir essa comunidade, né? Que fala sobre educação, que enxerga o outro, que percebe o outro e principalmente que respeita a todas as pessoas. Então, pessoal, muito obrigada por essa mesa. Eu queria ficar aqui, na verdade, eu queria ficar calada aqui só para ouvir vocês. Porque foi muito bom ouvir cada um de vocês. Entender também as suas vivências, experiências, e cada um trouxe um pouco da sua perspectiva, né, em relação a esse tema. Então, foi uma delícia participar dessa mesa. Espero que vocês tenham saído daqui assim também, e as pessoas que estão nos assistindo tenham levado tudo isso que a gente falou em consideração e também estejam saindo daqui um pouco mais conscientes, que é essa proposta dessa semana, que está trazendo muito conteúdo bacana e pessoas também especialistas no tema e que está sempre inteirado nesse movimento de discutir menstruação e levar conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigada e tchau, tchau. Beijo, pessoal. A gente... Vou precisar sair, gente. Tem outra